Oi, pessoal, bem-vindos ao 6º episódio do Pode Lotear, o seu podcast que fala sobre loteamentos, engenharia, de tudo um pouco. E eu quero cumprimentar aqui mais uma vez Felipe Hels, CEO da CTZ. Tudo bem, Felipe? Tudo certo, Manu. Boa tarde a todos. Bora para mais uma conversa, né? Vamos pro 6º podcast. 6º já, olha só, meia dúzia, 6 meses já de podcast aí. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arquitetura e urbanismo. Eu quero cumprimentar aqui, então, o Guilherme Espíndola Manente, ele que é coordenador de projetos, arquiteto e urbanista, né? E ele trabalha, enfim, é arquiteto e urbanista da JS Empreendimentos. Seja bem-vindo, tudo bem? Olá, Manu. Obrigado, Felipe, ao convite. E satisfação estar aqui com vocês. A gente que agradece, Gui. Obrigado. Com certeza vai ser mais um podcast que a gente vai aprender bastante, né? Enfim, compartilhar experiências. Eu começo perguntando como é que começou a parceria, né? Da JS Empreendimentos, até pedir para você explicar. Aqui na região é muito forte essa marca, o pessoal com certeza já ouviu falar em algum momento, mas sempre tem gente nova. Então, queria que você explicasse um pouquinho do que faz a empresa e como que iniciou a parceria com a CTZ. Certo, a JS Empreendimentos é uma empresa do grupo ESOS, formado pelas famílias D'Agostin e Mesari. Então, o J de José Mesari e S de Silvino D'Agostin, que são os fundadores do grupo, né, que tem outras empresas também nesse grupo, e que começaram a fazer a administração dos seus bens de imóveis através dessa empresa, e que, em um determinado momento, começaram também a buscar fazer parcelamento de solo na região, primeiro em Criciúma e depois em outras cidades. Ao longo dos anos, né, hoje a gente já tem 25 anos de atuação, a JS foi buscando parceiros, né, foi buscando fazer parcerias tanto em projetos, quanto para a execução desses empreendimentos. E a CTZ foi um desses parceiros que se perdurou conosco, né, que está conosco até hoje, fazendo na atuação de projetos, a aprovação desses projetos conosco, dos empreendimentos que a gente faz na região. Para o pessoal poder entender, são projetos horizontais, então, só? Projetos horizontais. Hoje a JS trabalha com projetos horizontais de loteamentos e condomínios fechados. Uhum. E só para explicar um pouquinho agora também da tua parte, né, Felipe, como é que se deu essa parceria de vocês, como é que é o dia a dia na parceria, né? Qual é a parte que cabe à CTZ e a parte que, enfim, aí vocês passam para a JS, como é que é isso? Eu fiquei aqui tentando lembrar quando que começou a parceria, até eu acho que foi até antes do Gui, né? Foi com outro profissional. Mais ou menos, acho que faz uns 5 anos já que a gente trabalha junto com a JS e a gente desenvolve para eles a parte de projetos do loteamento e aprovação. Então, a gente faz desde levantamento topográfico, todos os projetos, aprovações, parte de locação do empreendimento, incorporação. Então, tudo que está envolvido na parte documental do empreendimento a gente desenvolve para eles. E a gente vem mantendo essa parceria desde que a gente iniciou há 5 anos atrás. Hoje a gente já tem... acho que 4 loteamentos juntos, estamos negociando mais um, né, Gui? Sim, vamos fechá-los. Logo vamos ter o quinto ou sexto aí. Com certeza. E pra gente te conhecer um pouquinho mais como profissional, assim, né? Queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória profissional e como que é a tua atuação hoje na empresa. Bom, eu me formei em arquitetura e urbanismo em 2012, aqui na Universidade de Criciúma, na Unesc. Fiz pós-graduação em infraestrutura urbana, né? E desde que eu comecei, assim, desde pequeno eu sempre gostei de desenhar mapa, né? Sempre eu gostei muito dessa parte de mapas de cidades e países. E depois na arquitetura que eu descobri que a arquitetura é arquitetura e urbanismo. E lá no curso comecei a aprender um pouco mais sobre esse desenvolvimento de cidades, né, através do urbanismo e planos diretores, né, cidades planejadas, etc. E comecei a gostar muito dessa parte. Então, claro que tinha sempre um viés de arquitetura, de construções, mas eu sempre fui muito voltado para essa parte de parcelamento de solo urbano, né? E aí dentro do urbanismo, um dos viés sempre foi a questão do parcelamento de solo. Trabalhar com isso, porque isso é mais palpável, é mais presente no nosso dia a dia do que muitas vezes planos diretores ou urbanizar regiões que são situações mais esporádicas. E aí eu comecei a trabalhar nessa área, trabalhei 6 anos num escritório de engenharia, né, chamado 4x4 Engenharia, onde eu atuava na parte de projetos. Então eu estava na ponta de cá, né, como a CTZ, fazendo essa parte de projetos, de aprovações, atendendo outras empresas. E depois tive meu escritório também, onde eu também atendia essa parte de projetos, e depois a JS me convidou há 3 anos, mais ou menos, um pouco mais já de 3 anos, onde eu entrei na empresa e estou lá até hoje. Comecei como arquiteto urbanista, né, ajudando nos projetos, estando ao lado dos escritórios que nos atendem.
Hoje eu sou coordenador de projetos da empresa, daí já abrange um pouco mais de funções, que é toda essa administração do andamento dos empreendimentos e também de áreas novas, né? Desses novos empreendimentos que a JS vem a desenvolver na região, e aí atuando já mais também em campo, né? Junto aos órgãos públicos, nas aprovações, para que a gente possa ter sucesso nos empreendimentos. Tu falou parcelamento de solos, né? Isso, O que é? O que é pra O gente nome entender? técnico parcelamento solo é tu pegar uma gleba, que seria um terreno, né, que pode ser... A gente trabalha normalmente com hectares, né, em loteamentos. E você parcela ela, então você vai criar uma subdivisão em lotes. Então você tem uma gleba, né, que a gente normalmente chama um terreno de gleba quando ele é muito grande. Essa gleba você subdivide ele em ruas, em lotes. Dentro do loteamento tem várias regras que são a criação de espaços públicos, como área verde, área institucional, né? Então, a gente faz esse parcelamento que depois gera individualmente as matrículas. Então, você tinha uma gleba com hectares que tinha uma matrícula, que tinha um proprietário. Ela vai se subdividir em várias matrículas, pode ser algumas, dezenas, centenas, milhares, né? Depende do tamanho dessa gleba. E vai ter daí milhares ou centenas de matrículas que vão depois se subdividir em vários donos. Quem é que determina isso? É tipo o plano diretor ou o dono da área ali? Como é que é? Tem uma série de regras, né, que rege a questão de parcelamento. A 6766 é a lei federal que rege a questão de parcelamento de solo para loteamentos e condomínios, né? Então ela atende todo o país, é uma lei já muito antiga, mas cada município inicia-se pelo plano diretor. Então, cada município cria o seu plano diretor, ele tem regras também que ele precisa ser atualizado a cada 10 anos, ele precisa ser refeito a cada 10 anos e atualizado a cada 5 anos. Os municípios criam e eles zoneiam as regiões da cidade como áreas residenciais, áreas comerciais, industriais, mistas. Eles vão dando várias características para essas regiões da cidade, onde tem mais infraestrutura, onde tem um pouco menos infraestrutura, onde está se entendendo que tem uma demanda de pessoas querendo morar para aquela região, porque tem mais indústria, porque tem mais emprego. Então, o plano diretor é um organismo vivo que vai administrando esse solo da cidade e dando parâmetros. Esses parâmetros são de altura para as construções, de afastamentos das construções, se pode lotear, não pode lotear, qual o tamanho de lote permitido. Tudo isso vem do plano diretor, né, que cada cidade tem. Ele está sob o guarda-chuva do Estatuto das Cidades também, que é uma lei federal de 2001, e aí isso vai regindo todo o mercado. E aí depois tem uma série de outras regras, né? Por exemplo, Cima tem código de obras, tem a lei de parcelamento de solo específica de parcelamento, onde tem uma série de outras regras. Aí cada município depois gera uma série de regras, né? E como a JS hoje atua em 19 municípios, então a gente tem uma equipe interna para ir gerindo isso, dando também suporte para os escritórios, eles trazem também todas as informações para a gente, e a gente vai otimizando isso. Qual é a melhor forma, qual é o melhor produto que se implanta, produto maior, o produto menor, que tipo de público a gente vai buscar. Então a gente vai criando esses mecanismos. Então vocês têm contato direto com as prefeituras sempre também, né? Sim. Estamos diariamente aí em contato com os órgãos públicos, né? São vários órgãos públicos que fazem parte. Tem a parte ambiental, que aí tem fundações municipais, ou a fundação estadual, que é o IMA. Tem as prefeituras que também regem essa parte de aprovação, porque ela é a mentora da cidade, né, a prefeitura. De modo geral, é ela que aprova ou não a construção na cidade. Depois a gente tem a parte de infraestrutura também, com redes de água, rede de energia, rede de esgoto, que dependendo da cidade é Casan e Celesc, ou tem as suas unidades municipais, SAMAI, ou cooperativas de energia, que os projetos também precisam ser aprovados nesses órgãos também. É legal essa explicação para o pessoal poder entender. Então, cada cidade tem um plano diretor diferente, que são as regras de cada cidade, assim, né, que mudam, né? E alguma coisa... O proprietário, ele, na verdade, o que ele pode fazer é, por exemplo, o plano diretor definiu que o lote é 300, ele pode fazer maior ou 300, né? As opções, né? O que ele pode definir é dali para cima, não para baixo. Né? Ah, ele não pode fazer menor, então. Não consegue. O que ele pode tentar propor é porque a cidade entende que naquele local não tem infraestrutura suficiente para que você diminua o lote. O lote mínimo hoje no Brasil é 125 metros quadrados. E as cidades vão criando adaptações. Em grandes centros, normalmente os lotes se tornam menores pelo custo da terra, pelo custo da infraestrutura e para que as pessoas consigam encaixar esse lote dentro de um financiamento bancário. Porque 75% das pessoas vão comprar moradia, compram moradias de classe C e D. Então, são moradias que buscam financiamento bancário. Né? Dificilmente a pessoa vai ter o dinheiro para ir lá e comprar o terreno e construir uma casa com o seu dinheiro próprio. E a prefeitura precisa regir isso. Ela tem que regir de modo que
a cidade tenha vida, tenha oportunidade para as pessoas morarem, tenha moradia perto de regiões comerciais, industriais, mas que ela também consiga organizar que tenha ônibus, que tenha posto de saúde, que tenha escola, que tenha uma série de equipamentos que atendam a cidade. Então ela vai regindo isso, né? Existe a possibilidade do proprietário pedir a mudança de zoneamento do seu terreno. Ele pode alegar, gostaria que o terreno aqui fosse menor para viabilizar um loteamento. E aí a prefeitura faz essa análise através de um conselho, se é possível ou não diminuir esse tamanho de lote para que ele possa daí fazer com lotes menores. Várias cidades fazem essas análises, Criciúma também faz isso, né? E aí algumas vezes passa, outras vezes não passa, né? Depende do estudo que o conselho fez sobre aquela área. Vocês já tiveram problema em relação a isso, assim? De alguém fazer menor? Enfim, em relação a isso, já tiveram problema? Na verdade, assim, isso que o Gui falou dos municípios maiores, eles têm normalmente um lote menor, ele tá começando a chegar no interior também, né? Porque os imóveis estão cada vez mais caros, então não tá mais se encaixando dentro do financiamento. Aí o que acontece? A pessoa quer financiar o terreno e casa, não consegue porque tem que dar uma entrada muito grande, ou o valor passa do valor do financiamento, que é o mais usado ali, que é o Minha Casa Minha Vida, né? Então, os interiores também já estão tentando baixar bastante, né, o tamanho do lote. Só que existe pelo menos essa é a minha percepção, né? Existe uma resistência muito cultural da região. As pessoas, por exemplo, nossa região aqui é bem colonizada por italianos, né? Então, o pessoal está acostumado a ter áreas grandes, terrenos grandes. Se tu for pensar que um apartamento hoje tem uma oferta de 50 metros quadrados, hoje o mínimo em Criciúma, se tu pedir para baixar o tamanho do lote, é 250, né? Senão o padrão é 360. Mesmo assim, não é fácil tu conseguir ir para 250, porque muita gente acha que é muito pequeno o tamanho do lote. Só que quando tu compara um lote de 250 com um apartamento de 50 metros, é 5 vezes maior, né? Tem cidades no Brasil que é 125, que é o que a lei federal permite, né? Já é metade disso e às vezes é normal naquela região, né? Aqui já tem uma resistência maior, né? Criciúma começou a autorizar, foi acho que final de 2021, início de 2022, houve uma lei específica que permite que você tenha essa possibilidade de solicitar que o seu imóvel passe para 250 metros quadrados, né? Essas glebas maiores, não lotes individuais, né? E aí esse conselho de Criciúma faz essa análise para entender se naquela região é propício para que tenha mais lotes, vá atender uma demanda comercial ou industrial nesse sentido, né? Mas um pouco do que o Felipe falou, é um pouco cultural, né? A gente vem de uma região que a gente pode, até quem conhece o centro de Criciúma, vê muitas ruas, às vezes pequenas, mais estreitas, com pouca calçada. E isso é lá de 1954, 56, quando fizeram o primeiro plano diretor de Criciúma. Veio uma equipe de Porto Alegre fazer e eles proporam alargamento de vias, né? Só que a grande maioria que morava naquela região ali eram as famílias italianas que vieram para cá, né, no início do século XX. E ninguém aceitou ceder um pedaço do seu terreno para largar a rua, né? Então mostra um pouco daquilo que é a característica de principalmente italianos, mas italianos, poloneses e um pouco alemão também, eles têm essa característica de ser muito firme com a terra vale muito para eles, né? Eles têm um apego muito à terra. Sabe que a terra vai valorizar, exato, né? Eles sabem que a terra tem um valor alto, vieram de regiões onde se tinha dificuldade de conseguir terra, que era a região de Bergamasco, a região de Treviso, e né, lá tem o exemplo de Veneza, que foi uma cidade criada em cima do mar, porque não se tinha mais áreas, né? Era um banhado, um mangue, onde eles tiveram que construir uma cidade. Então tudo isso vai se criando essa cultura, essas ideias, né, que vai moldando um pouco o mercado imobiliário. Se a gente parar para analisar, hoje as pessoas têm menos filhos, né? Antigamente faziam casas muito maiores, muitos às vezes não casam, muitas vezes tem só um pet em casa, um cachorro, né? Então assim, as famílias estão menores, até elas nem querem mais ter casas grandes. E hoje a gente vê uma tendência, a JS atua também com condomínios fechados, né? A gente vê que as casas estão ficando mais horizontalizadas. As pessoas estão evitando de ter casa 2 andares. Porque não quer. A famosa brincadeira, né? Tudo que eu quero. Quando eu tô no primeiro andar, tudo que eu quero tá no segundo. Quando eu tô no segundo, tudo que eu quero tá no primeiro. Exatamente. Né? Então as pessoas estão fazendo casas, às vezes, um pouco menores pelo custo, né? Que a construção civil hoje ela tá num custo muito alto, mas também por questão de manutenção, questão de não ver tantas pessoas na família. E aí você vai pegar um terreno hoje de 250 metros quadrados, onde você vai fazer uma casa de 50, 60 metros quadrados, você tem 200 metros quadrados livre ainda de espaço para você ter o que você quiser no seu quintal, né? Então a gente entende que existe sim essa demanda, porque
como eu falei, as pessoas compram parcelados os lotes. E elas, né, dentro de um financiamento, elas precisam encaixar dentro desse financiamento. E se a casa e o lote for um valor que não se encaixa no financiamento, ela não consegue sair lá do aluguel, ela não consegue sair da moradia de casa. A gente tem pesquisas que em Criciúma tinha uma demanda de 8 mil unidades para pessoas que não tinham ainda sua casa própria e nem estavam no lugar, moravam de alguma forma improvisada, ou na casa de um parente, ou nos fundos de uma casa, né, ou casaram e ficaram na casa de alguns pais, porque não conseguiram se adaptar, né, não tem condição financeira de se adaptar ao mercado. E aí existe aquela resposta social, né, que o mercado imobiliário tem que dar para a sociedade, né? As pessoas precisam morar, precisam habitar, e a gente tem que se adaptar. Eu gosto também de terreno grande, né? A gente tem loteamentos que a gente faz maior do que esse 360, que seria o tamanho mínimo, porque tem pessoas que é um público que também quer, mas a gente também entende que existe um público que precisa de um lote menor, precisa ter um local para habitar. Então, essas adaptações, a gente teve uma série de planos diretores agora no final de 2023 que foram aprovados na nossa região. Criciúma aprovou também o novo plano diretor agora em agosto de 2024, e muitos vieram nessa pegada de mudança, né, de começar a se adaptar à realidade que o mercado vem pedindo. Os apartamentos diminuíram, as famílias diminuíram, as casas diminuíram, a gente precisa também que os lotes também tenham essa diminuição. Mas o preço vai aumentando, né? O preço ele acompanha muito o mercado, né? Olha só que interessante. A gente vai sempre fazendo análise do mercado, né? E a gente tem a análise do mercado pós-pandemia. E pós-pandemia, o custo de execução para nós aumentou entre 65% e 70%. Então, assim, é um aumento, é um preço muito alto para se aumentar em 3 anos. Aumentou 70%? Aumentou o custo para a gente fazer a execução do empreendimento, que é fazer pavimentação, fazer instalação de água, de energia, botar poste, né, fazer todo o processo de execução de um loteamento. E o custo dos lotes aumentou em torno de 30%, 30%, 35%. Então, ele não acompanhou, né? Então, ele encurtou as margens. A gente hoje trabalha sempre com a margem menor, a gente tem que saber ter uma marabalizo para conseguir encaixar tudo isso, né? E o custo realmente ficou muito alto para execução. Então, hoje, a construção civil, de modo geral, tanto para prédios quanto para parcelamento de solo, para loteamentos, vem se reestudando, vem se discutindo, porque hoje é uma conta que não fecha tão facilmente já. A gente vê várias construtoras desistindo de empreendimentos que já estavam aprovados, porque a conta não vai mais fechar para executar. Ficou muito caro. Ficou muito caro. E depois a pessoa não vai conseguir... Ele gasta 10, ele vai botar 10 mais a margem dele, mais impostos, e vai vender por 15, né? E aí o contribuinte aqui, o cliente não vai conseguir pagar 15. Vai ficar muito caro para ele. Então a conta precisa fechar para ambos os lados, tanto para quem vai comprar quanto para quem está executando. Parando para pensar, assim, na verdade, falou, né, que cada vez está diminuindo mais e fica mais caro, assim, mas vamos supor, aqui em Criciúma, que é a maior cidade aqui do sul de Santa Catarina, né, digamos que um lote aqui no tamanho X, digamos o menor padrão ali que venda, acaba sendo mais caro do que esse mesmo tamanho em uma outra cidade do interior, por exemplo? Depende. Ou não, considerando... A gente trabalha assim... Existem alguns casos mais isolados que você vai achar lotes um pouquinho mais baratos, mas de média, assim, um lote desse de 250, ele parte de uns 80 mil reais, né? Então vai chegar de 80 a 100 mil, dependendo da localização dele, se o terreno for mais difícil de executar, se tem muito íngreme, isso encarece um pouco na execução. Então existem cidades mais interioranas que você vai achar lotes um pouco maiores por 80 mil. Só que aí é um peso que a pessoa faz. Tá, eu vou morar em Criciúma, numa cidade de 220 mil habitantes, onde eu tenho oportunidades de emprego, oportunidades de N situações que eu possa fazer, de culturais, sociais, né, de múltiplas coisas a se fazer, de você mesmo investir na cidade, ou morar numa cidade menor. E aí você tem o peso de fazer isso. Na cidade menor você também vai ter outras qualidades. Você vai ser mais tranquilo, provavelmente menos problemas com violência, né? Vai achar lotes maiores, 400 metros, 500 metros por 80 mil reais, mas não vai ter toda a infraestrutura que você vai ter em Criciúma. Hospitais melhores, escolas talvez mais estruturadas, né? Então é um peso que as pessoas vão sempre fazer, né? Mas existe sim a possibilidade de achar lotes um pouquinho, mais ou menos nessa faixa, um pouco maiores, em cidades menores, sim. Bom para quem quer investir, né? Quem quer começar a investir. Porque uma hora eu penso que a tendência é o crescimento indo pro interior, né? Sim. É que eu fiz a analogia, por exemplo, em São Paulo hoje, comprar um lote, eu não tenho ideia de valores, né? Mas assim, acredito que não é igual comprar um lote aqui. Não, por mais que seja pequeno. A gente está abrindo esse mês uma filial lá em Limeira, no interior de São Paulo, né?
A gente visitou a região, assim, a gente viu lotes populares de 200 metros quadrados em lançamento por R$ 1.000 o metro quadrado. Hoje a gente tem condomínio de alto padrão em Criciúma vendendo a R$ 1.000 o metro quadrado. E é os condomínios do valor mais altos, né, que a gente tem aqui em Criciúma. Lá é um loteamento popular. Então é uma outra pegada. Só que assim, ó, lá o lote é 200 metros quadrados. E já é meio que padrão, o lote maior que 200 nem tem. Esse é o padrão deles. Aqui a gente está brigando para ter 250. Hoje na região, acho que só Criciúma tem essa lei, né? Não me lembro agora de cabeça outra cidade da região que tem essa lei. Algumas tem 300, né? Saiu do que o padrão sempre foi 360 na nossa região. Algumas tem 300, né? Tubarão tem também, já baixou, né? Algumas cidades estão trabalhando 300, mas também, mas menos que 300, realmente eu não me recordo assim de cabeça uma cidade que trabalha com isso. Só daí já para cima de Imbituba, né? Na região mais de Florianópolis, ali daí já se acha. Mas realmente, né, é uma discussão que tem vertentes que defendem um lado, outras que defendem o outro lado, mas é uma discussão que precisa de vários elementos ali, precisa da pessoa que paga também esse lote, precisa de quem aprova, de quem executa, precisa que todo mundo participe dessa discussão, que é uma discussão ampla, né, porque muda também o destino de uma cidade. Né, com certeza, você aumentar a quantidade de lotes naquela região vai precisar também de infraestrutura de escola, de creche, de uma série de necessidades também. E Felipe, tu falou que estão abrindo essa filial lá, né? Em Limeira, São Paulo, né? Isso. Tu percebe uma diferença no padrão comportamental das pessoas que procuram? Qual é a diferença, assim? O trabalho é o mesmo, mas eu acredito que tem uma diferença no lidar, assim, com o cliente, né? Muita diferença daqui para lá ou não? Eu tô aprendendo bastante ainda, porque a gente está abrindo agora, então eu não conheço tão bem assim a região. A gente está abrindo junto com outra empresa de lá de São Paulo mesmo, mas essa questão cultural do tamanho de lote, para eles, por exemplo, já é padrão. Eles já estão acostumados com isso já faz muitos anos, né? É difícil tu ver um loteamento com um terreno de 300, 400 metros, não encontra. E eu vejo que existem duas coisas, né? Aqui a nossa resistência na região, pelo menos muito que eu vejo assim, tu vai levar isso para debater numa comissão aqui em Criciúma. Vai ter um monte de gente da população, não, mas vai encher o meu bairro de casa popular e tem várias visões desses lotes menores. Né? Só que, por exemplo, tu vai lá e deixa de fazer um lote de 360 para fazer um de 200. A pessoa, às vezes, ela vai pagar no valor do metro quadrado até mais. A loteadora consegue ter um ganho maior. Só que a pessoa, ao invés de pagar 100 mil no lote se fosse aqui na região, no caso, né? 100 mil no lote de 250, às vezes ela vai pagar 70 mil. E para ela seria melhor, porque ela não precisaria daquele lote 360. Então tem várias coisas que tem que ser analisadas. Né? Eu, na minha visão, eu me considero bem que o mercado tem que se adaptar por ele mesmo. Deveria seguir a lei federal. E se uma região ela é possível fazer lotes menores, a população está pedindo, eles querem comprar, claro que tu pode delimitar regiões que pode ter lotes desse tamanho. Talvez abrir para o município inteiro não vai ser a solução, mas eu acho que toda cidade deveria ter. Porque hoje a gente tem... O que acontece? Aí todo mundo dá um jeito, né? Tu vai lá e pega um lote de esquina, divide em 5 casas e vende ela geminada. Aí tu vende um lote lá de 80 metros quadrados, enquanto não pode se fazer 250, a população está contra, que é 3 vezes maior. Então é várias coisas que tem que ser analisadas, não tem um certo e errado, né? Tem várias visões de pessoas que estão nesse mercado diferente. Na minha visão, deveria permitir o que a federal permite. E outra coisa, vários estudos urbanos mostram que problemas de trânsito não são criados por áreas industriais ou comerciais, são criados por áreas residenciais. Então, quando você tem, por exemplo, uma concentração num prédio muito alto, né, você precisa que aquela infraestrutura viária também responda. Senão, você traz muita gente para morar num pequeno espaço, num prédio que vai verticalizar, que não é uma opção ruim, né? Vou deixar também claro que não sou contra os prédios, mas normalmente quando a gente vê a área central aqui, né? A gente vê o acúmulo de carros em horários de pico, porque são pessoas se movendo ou para a universidade ou para sua casa. Então, a cidade também precisa entender isso, né? Que quando você verticaliza demais e não tem infraestrutura,
né? Por exemplo, o Criciúma tem um centro muito já engessado, que já vem, né, de 100 anos aquela estrutura ali. É difícil você verticalizar para ali, porque você vai ter levando mais pessoas para uma mesma estrutura, né? Então, quando você pulveriza isso, essa cidade se horizontaliza mais, ela tendo opções de levar essa infraestrutura junto, ela fica muito mais saudável. E se você vê no resto do mundo, tem vários exemplos de cidades muito grandes que se horizontalizam. Tem centros urbanos verticalizados, mas que normalmente são voltados para a área comercial, que precisam estar juntos para se comunicar mais, mas as partes horizontais são voltadas para o residencial e elas são gigantescas. Você pega nos Estados Unidos, tem muito isso, né? A Europa também explora muito isso. Então, são modelos que a gente tem começado a rediscutir isso, né? E os planos diretores são os momentos que se discute isso, que se coloca a sociedade para rever os seus conceitos de cidade. Claro que muito envolve culturalmente, né, essas discussões, mas que são importantes também para reconhecer tudo que foi feito. Mas são demandas, né? Hoje a gente trabalha entre 6 e 10 milhões de moradias no Brasil de demanda. Então é muita demanda habitacional, muita gente precisa morar. E aí surge a moradia irregular, invasões, começa a surgir uma série de outros problemas, né? A gente teve um município que a gente trabalhou, que eles tinham muitos problemas com lotes que lá era 360, as pessoas compram um lote e dividem, botam 3 casas em cima, porque eles não têm condição de comprar um só, então eles dividem em três morando ali. E pode sim? Oficialmente não, né? Mas vai se moldando assim. E o que acontece? Você pega uma região que tem um loteamento de 100 lotes, de 360, a infraestrutura foi preparada para 100 casas. Né? Então, você começa a botar 2, 3 casas por lote, daqui a pouco não tem energia suficiente para todo mundo. Daqui a pouco começa a faltar água, daqui a pouco começa a entupir rede de esgoto, rede de drenagem, porque começa a ter muita mais casas do que deveria para aquele espaço. E lá nessa cidade é um problema. E a gente entrou com a prefeitura num acordo para diminuir o tamanho de lotes, lá foi 220, se eu não me engano, 230, e criamos um loteamento nesse sentido. E aí já vem pré-direcionado, naquela região só pode ser inserida uma casa, né, nesses lotes, mas foi uma solução para um problema que a prefeitura já vinha enfrentando. Né? Então, provavelmente várias outras prefeituras também enfrentam essa questão de sobrecarregar. Por exemplo, essa cidade, eles tinham problema que as ambulâncias não conseguiam buscar as pessoas nas casas. Passava mal alguém, eles não conseguiam pegar. A terceira casa lá no fundo do lote, não tem como acessar, alguém acamado. Então era um problema sério na cidade. E aí a gente trouxe essa oportunidade, essa solução, e aí a gente conseguiu fazer isso com a prefeitura. Está em fase de aprovação, está quase sendo aprovado para depois começar a execução. Mas é uma conversa, né? Quando dialoga o setor que executa com o setor que está lá planejando, a gente consegue achar soluções. Eu vejo que as prefeituras também enxergam muito assim, né, Gui? Tu vai fazer um loteamento nessa região aqui. Ela não tá, às vezes, ela tá um pouquinho mais afastada normalmente, porque os loteamentos normalmente são em volta do núcleo urbano, né? E aí tu vai fazer, sei lá, 200 lotes. Se tu abaixar o tamanho do lote, tu vai fazer 300. Aí eles já começam, não, mas eu tenho que levar mais escola, eu tenho que levar mais ônibus, mais posto de saúde. Então a prefeitura teria que ter uma contrapartida depois de um tempo. E isso acaba custando bastante para a prefeitura. Então normalmente a prefeitura também tem várias prefeituras, não todas, né, que também são muito contra por esse sentido, sabe? Porque eles acreditam que eles vão ter que ter uma contrapartida muito grande no futuro. Aí eles acabam travando um pouco. Uma coisa que a gente foi até em um evento junto há umas 2 semanas atrás, que é um evento de bairro planejado. Hoje o que está se falando muito ali no evento? Em tu criar um bairro planejado, eles estão chamando cidades de 15 minutos, 10 minutos, uma coisa assim. Que tu tá aqui na tua casa, da tua casa 10 minutos para um lado ou para o outro, tu tem tudo que tu precisa. Então tu vai ter um restaurante não, vários, né? Tu vai ter supermercado, farmácia, escola, então tudo que tu precisar, tu tem ali. E aí o que acontece? Tu não gera trânsito, porque tu vai a pé, tu vai de bicicleta, tudo ou pertinho. tu vai de carro, é pertinho, teu filho estuda ali, tu faz academia, tu sai para jantar com a tua família, com amigos, é tudo ali naquele bairro. Pra mim faz sentido pra caramba, só que pra gente chegar num nível desse que já os países mais desenvolvidos já estão nesse nível há mais tempo, né? É uma ideia de Vitruvius, um dos primeiros urbanistas, talvez mais importantes do mundo. Há séculos atrás ele já falava disso, de criar centralidades que são o princípio de bairros. Os bairros surgiram desse princípio de centralidade e com certeza faz sentido porque hoje muito se discute o uso de carro, né? As pessoas querem ter um pouco mais de liberdade, de espaço. E aí a gente fala sempre que quando você concentra esses lotes menores no espaço, você consegue ter mais liberdade para fazer um parque, fazer uma praça, porque você concentra uma quantidade maior de pessoas para usar esse equipamento também.
né? Então vale mais a pena. Hoje não tem nenhuma prefeitura que tem dinheiro sobrando, então ela tem que saber também ser muito inteligente na hora de investir, né? Então ela precisa saber quando colocar esses equipamentos, se vai ter a demanda também para ocupar esses equipamentos. Várias cidades que a gente vê tem postos de saúde que estão lá durante o dia inóspitos, sem utilização, escolas com 20, 30% de ocupação apenas, né? E tudo isso são infraestruturas que geram gastos para o poder público, que estão lá sem uma utilização correta. Então é preciso estudar isso, concentrar as pessoas num espaço onde elas vão ter todos os equipamentos, tanto de infraestrutura pública quanto da privada, de comércio e etc., para que as pessoas tenham essa qualidade de vida. Não precise tanto se deslocar com os carros, etc., e também, se possível, até com o próprio trabalho ali perto também, né? Que hoje a gente trabalha também muito em casa, etc., então isso facilitaria também a vida das pessoas. Eu até estava pensando aqui, porque é uma coisa assim, claro, eu acho que dá para pensar nisso, mas são problemas e são situações que vão surgindo conforme vai aumentando aquela população, né? Porque, por exemplo, vocês falaram sobre a questão... Tem que ter uma parceria das empresas e também da prefeitura, assim também, né? Porque a pessoa, ela vai comprar um lote ali, ela vai querer uma academia, enfim, uma loja, um mercado, mas aí tem que ter essa conversa também com os empresários, né? É algo que tem que juntar os dois lados para poder fluir. Na verdade, é um desenvolvimento imobiliário diferente do padrão, né? O loteamento, normalmente o loteador vai lá, faz o loteamento, vende os lotes e aí aquele loteamento vai se desenvolver por ele só, né? As empresas vão... agora faz sentido, tem bastante casa aqui, vou botar um comércio. No bairro planejado, isso ali normalmente já é pensado desde a fase de projeto. Então ele vai lá e cria, por exemplo, um mall gastronômico, que vai ser, na verdade, aquele mall, muitas vezes, por exemplo, a própria construtora vai executar e vai cuidar dele, vai alugar para a empresa vir ali. E às vezes, a gente até lá no evento a gente viu muito disso. Às vezes aquele mall é o que vai vender os lotes. As pessoas vão começar a ir ali no final de semana, levar a família, vai viver naquele parque ali, começa a ir lá andar de bicicleta, almoçar. E aí daqui a pouco a pessoa, é legal morar aqui, vou comprar um lote também. Então isso ali vai começar a fazer a venda. Só que esses empreendimentos, normalmente a gente está falando de 200 hectares. Então tu consegue fazer um planejamento aí imobiliário de 15, 20 anos, sabe? O loteamento normalmente não é assim, né? A gente está falando de 20 hectares, já é 10% do tamanho. Então não tem como tu fazer um mall gastronômico, um shopping para atender 100 lotes. Muito pouco. É uma visão diferente que o empreendedor tem que ter também, né? De pensar... essa discussão começou a se aflorar mais, a gente vê como futuramente isso vai se expandir, essa discussão. Em Santa Catarina a gente tem alguns bairros planejados, tem o Pedra Branca em Palhoça, tem o Viva Parque, né, em Porto Belo, agora tem o Flores de Sal, lá também em Tijucas, que está em projeto. Tem alguns desses, e eles combinam verticalização com horizontal também, então eles combinam vários fatores, né? E como o Felipe falou, isso já vem desde da concepção de projeto. Então, antes de construir, tu já sabe que vai ter um restaurante naquele ponto. E aí, a iniciativa privada já busca um parceiro para se inserir lá. Que seja um restaurante que vai entender que vai ser colocado uma gama de moradores, então ele também já entende que tem um público para ele buscar, né? Então essas parcerias, essa discussão maior entre a iniciativa privada, entre os investidores e o poder público, eu acho que elas vão começando a se aprimorar mais. Criciúma a gente não tem nenhum modelo desse ainda, né, de um bairro mais planejado. Aqui na região já tem algumas coisas que estão começando a ser feitas e planejadas, mas com certeza a gente vê com bons olhos isso, porque é um novo urbanismo. É um urbanismo que vai trazer mais qualidade de vida. As pessoas vão ter mais espaços livres, vão dialogar mais, conversar mais. E eu acredito que futuramente a gente terá muitos mais desses bairros planejados. Claro que os loteamentos vão continuar sendo feitos, porque eles atendem também demandas próximos de pontos específicos, como indústria, como comércio, e são necessários. Mas eu acho que esses bairros planejados eles vêm muito para principalmente resolver a questão de trânsito, resolver a questão de infraestrutura viária e fazer que as pessoas se desloquem menos, assim, não tenha tanto... Por outro lado, também cria um pouco de segregação. A pessoa vive dentro daquele bairro, ela não sai mais dali. Não sai. Ela não precisa mais nem ver pessoas fora dali. Mas é mais fácil trabalhar essa questão de segregação do que trabalhar questões de carros, de infraestrutura, de automóvel, que é muito mais complexa de se resolver numa cidade. Acho que o pessoal tá priorizando mais a qualidade de vida, né? Eu tinha a impressão, assim, que antigamente o pessoal queria muito para os grandes centros, assim, né? Uma São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, e hoje tá tendo
o efeito contrário, assim, né? De trabalhar perto, enfim, fazer tudo perto mesmo. Vocês percebem... essa é a tendência, assim, a gente pode dizer que daqui para frente a qualidade de vida vai ser morar em casa, comprar um lote ao invés de apartamento, por exemplo? Eu vejo que existe duas coisas diferentes, né? Antes existia um êxodo rural do interior querendo ir para a cidade grande, e hoje a gente vê muitos modelos. Tem parentes próximos de mim que saíram de São Paulo, moravam na grande São Paulo, hoje moram aqui em Criciúma e não pretendem voltar. Não quer sair, né? Porque a gente às vezes acha que tem violência aqui, né? Que a gente tem problemas de trânsito. Eles, cara, 15 minutos de trânsito para mim parado não era nada, né? Em São Paulo. Então, claro que é uma escala muito maior na cidade. Eu vejo que existe sim essa interiorização. As pessoas buscam mais paz, mais família. E a gente vê isso na parte até comercial também dos loteamentos. Porque assim, a gente vai divulgar um loteamento, a gente tinha sempre costume dizer, ele vai ter pavimentação, ele vai ter água, vai ter drenagem, vai ter esgoto, tem infraestrutura completa. E hoje as pessoas perguntam, mas e o que mais? Eles acham que já é o básico, mas é o mínimo que tem que ter, necessário, né? Não é mais não é qualidade do empreendimento ter isso, é obrigação a gente entregar isso. Tá, mas o que vai ter? Vai ter uma praça? Ele é perto de um parque? O que eu tenho lá de uma escola de qualidade lá próximo? As pessoas começam a fazer questionamentos que antes a gente não tinha esse tipo de questionamento. Perto de escola com qualidade, a gente não tinha esse tipo de questionamento. E hoje as pessoas vêm buscando. Então, eu acho que a pandemia fez as pessoas startar essa mudança, né? Antes era uma mudança que vinha muito bem devagar. E acho que a pandemia ela acelerou muito isso. Então as pessoas hoje buscam qualidade, né? E até o fato de a gente às vezes faz algumas praças nos loteamentos já também está. Só isso também, eles buscam sempre, eles já querem que tenha algum tipo de comércio perto. Eu vou morar num loteamento, mas onde é que tem uma padaria para eu poder ir lá comprar alguma coisa? Onde é que tem um mercado? Eu tenho que me deslocar 1 quilômetro para ir lá numa padaria? Então, são questionamentos que acontecem sim e que o mercado tem que responder. A questão de morar em prédios e morar em casas, a pandemia, novamente, foi o outro também divisor de águas. As pessoas vinham buscando morar em prédios. Até vi uma pesquisa hoje que Criciúma está em 26º, se eu não me engano, a porcentagem da população que mora em prédios. Criciúma é uma cidade muito verticalizada. E acho que é 25º, 26º no Brasil. Então, assim, é uma cidade muito verticalizada, né? Quase 30% da população de Criciúma mora em prédios. E a gente vê também já as pessoas buscando. Tanto é que a gente vê o movimento de várias construtoras da cidade indo fazer loteamentos. Várias que não faziam. Já perceberam essa mudança, que as pessoas estão buscando morar, mas querem morar com qualidade. Cara, a gente tá conversando aqui, eu tava lembrando de uma coisa. No bairro planejado, tu tem essa opção de fazer coisas maiores, trazer mall gastronômico, outras coisas que no loteamento fica mais difícil. Eu tenho, toda vez que eu vou para São Paulo, normalmente esses eventos, alguma coisa que a gente vai fazer, tu vai pegar hoje os prédios lá já são feitos para pessoas que estão nesse trânsito, né? Que vai lá ficar alguns dias e tal. Normalmente já tem um mercadinho dentro do prédio. E agora eles começaram a fazer os mercadinhos virados para a rua. Porque a pessoa que está ali na rua também acessa o mercadinho, o pessoal do prédio também acessa. Não tem ninguém dentro do mercadinho, né? Normalmente é um código de barras, você baixa um aplicativo, entra no mercado, passa ali, já paga pelo aplicativo e vai embora. Eu acredito, cara, que isso vai começar a entrar dentro desses empreendimentos menores, porque tu vai fazer um empreendimento, não tem um mercado, não tem uma padaria, não tem nada, daqui a pouco tu vai ser obrigado lá na frente botar um quiosque. E eu vi esses dias, deve fazer uns 30 dias, eu vi uma empresa aqui em Criciúma que criou um container com um mercadinho que tu só leva o container, bota lá e já sai. Tem ali no Rincão, naquele condomínio lá, não é Vila Suíça... Mas tem um ali, a gente... que eu lembro que a gente chegou a fazer uma matéria... É autoatendimento, né? Tipo Isso, um container, daí tem ali as coisas básicas ali, e claro, né? Tem câmeras e tal, mas aí pega ali o que quer, paga e vai embora, não tem ninguém atendendo. Inclusive tem um prédio aqui em Criciúma, perto aqui de onde estamos, que tem agora também um mercado interno, são 2 torres, e eles botaram esse mercado de autoatendimento, que é uma tendência também, né? É uma tendência porque... Hoje nós temos grandes redes de mercado. Em Criciúma, Criciúma e região aqui tem grandes redes no estado, né? Criciúma e Sara, Nova Veneza tem grandes redes de supermercado. Mas muitas vezes você para se discutir, eu vou sair de casa para ir lá num mercado daquele tamanho, às vezes para comprar 3 itens, né? É uma coisa mais palpável ali. Se tu tivesse um mercadinho mais perto, isso acontece. A Espanha acontece muito isso. A Espanha, os grandes mercados, as grandes redes, elas ficam nas áreas periféricas da cidade. Então, o cara, para ir lá, ele vai ter que pegar um carro, realmente ir lá, fazer compra com calma, para comprar grandes
quantidades, né? Fazer uma compra. E existe vários mercadinhos, várias mercearias. Vai em Barcelona, Madrid, Valência, são cidades que têm centenas de mercadinhos. Sempre lá debaixo do prédio, uma construçãozinha de 100 metros quadrados que tem e vende de tudo, né? Aqui a gente tem uma vigilância sanitária mais rigorosa, mas lá vende carne, vende tudo que possa imaginar, eles vendem. Então, ele tem muito essa coisa mais palpável de bairro, né? Essa experiência de bairro, de estar ali próximo. E essa experiência de bairro vai ser refletida agora no século XXI com esses mercados automáticos, outros atendimentos, né? Na Alemanha já tem restaurantes que não tem mais garçom, que são robôs que te atendem, né? Então, que tu faz o pedido por tablet, depois vem o robô te entregar na mesa. Então, são experiências que o urbanismo precisa responder também. A gente não pode fechar os olhos para essas respostas. Isso aí acabou de ser o robô do Elon Musk. Né? Exatamente, né? Eu tava falando mil coisas. Eu tava falando com um parceiro que mora nos Estados Unidos, ele mandou uma foto, cara. Eu sei quanto é que é, ele é $30 mil. Eu sei, não. Eu achei que seria muito mais, né, cara? Não que seja barato, mas R$150 mil, mais ou menos. Será que eu comprar uns 2 e ele dá conta de trabalhar por mim? Mandar trazer uns 3 já pra garantir. Você lembra quando começou a aerofotogrametria? Aqueles drones, os vantes, né, que fazem. Cara, custava 200 mil um vante daquele. Hoje tu compra drone, que claro, não é um vante, né, que é um veículo não tripulado específico para fazer essas filmagens, né, de áreas, mas hoje tu compra um drone excelente de 5 mil, 10 mil reais que faz filmagem já de alta Antes parecia algo bem surreal, né? Tipo, um drone, hoje... Fora, né? Não era palpável pra gente. Hoje todo mundo já consegue ter um drone. Então, verdade. Até quem trabalha com isso, né? Pra nós a gente já usa bastante isso, né? Então, essas tecnologias se refletem no mercado imobiliário também, com certeza. Interessante como tudo é interligado, né? Assim, a questão de, sei lá, um supermercado, se fosse parar para pensar um tempo atrás, você ia pensar, não, por exemplo, são vagas que é difícil ser substituída, porque tem que ter uma pessoa ali e tal. E como que essa mudança no setor imobiliário vai mudando o comportamento das pessoas, que muda também, por exemplo, reflete num supermercado que bota ali um autoatendimento, não tem ninguém, a pessoa vai ali, paga, vai para casa, que mora do lado, enfim. Então, tudo é uma reação em cadeia mesmo, né? É uma reação em cadeia, assim. E hoje as pessoas começaram a trabalhar muito em casa. E isso mudou o cenário imobiliário completamente. As pesquisas mais recentes mostram que os desejos das pessoas, o que elas gostariam de ter num apartamento que não tem? Primeiro, é um segundo banheiro. A maioria gostaria de ter um segundo banheiro. E, em segundo lugar, sempre foi um terceiro quarto. E agora é um espaço para trabalhar. Um escritório. Um escritório. Um espaço porque a pessoa ia improvisar a sala, no cantinho e tal, mas ele queria ter um quarto para ele poder trabalhar, né? E isso muda muito o cenário. As pessoas não se deslocam tanto assim. Então, assim, o mercado urbano precisa entender isso, entender que reflexo que a gente tem que fazer. Essa pessoa que está dentro de casa, já ficava à noite em casa, mas fica durante o dia também em casa agora trabalhando, ela precisa de um espaço livre daqui a pouco. Ela precisa ir para um espaço livre para ela respirar, para ela ver movimento, para ver vegetação, ver pessoas. E aí a gente precisa criar esses espaços. Eu já vi gente que quer um espaço para gravar vídeos. A gente antes procurava quarto, escritório e um espaço assim livre, mas que tu consiga colocar um fundo legal para fazer gravação. Então, olha só. Nós tivemos um loteamento que eram de lotes tinha de 250 e tinha 360 no mesmo empreendimento. A grande maioria dos lotes que foram vendidos primeiro foram os que eram virados para a área verde, para a vegetação. E aí, assim, não é nem para usar, porque a área verde ela é cercada, né? É uma área que não pode ter utilização, mas é só para te ver a vegetação. Só para estar perto do mato. Estar perto do mato. Que é um movimento interessante também. Não acontecia. Então, a pandemia ela foi um corte muito, muito grande no mercado imobiliário. Né? Primeiro, economicamente, para todo mundo foi, mas principalmente mudança de comportamento. E para nós, o mercado imobiliário, a gente precisa estudar sempre o comportamento das pessoas. No interior, vamos considerar assim, num cenário nacional que chama como interior, nunca a gente teve esses estudos assim, mais profundos de comportamento, se a pessoa queria morar em casa ou não. Faz lote de 12 por 30, que é 360 metros quadrados, tem infraestrutura, tem água, tem energia, vende, a pessoa está feliz. Ele vai se adaptar àquele espaço. Se pega sol da manhã, se pega sol da tarde, ele se adapta. Hoje já não. A pessoa já chega perguntando, né, se tem sol da manhã ou sol da tarde. Hoje as pessoas... nós que precisamos se adaptar às pessoas hoje. E uma dúvida bem... Pode falar. Eu acho que a gente vai ter que mudar a velocidade do nosso ramo bem rápido. Assim. A gente começou a projetar agora um empreendimento que tem posto de carro elétrico. Cara, são 4 empreendimentos juntos, mas é o mesmo empreendimento. É a primeira vez que a gente está projetando com esse espaço. E daqui a pouco vai acontecer dos empreendimentos antigos não ter aonde botar esse posto de recarga. E já vai começar, as pessoas têm carro elétrico e já começa a ficar complicado.
o próprio prédio que já estão se adaptando, ou tu vai ter que botar na tua casa, só que normalmente esses que são em prédio em casa são um carregamento bem lento, né? Sim. Esses que já são feitos para isso já são bem mais rápidos, né? Então são demandas que estão vindo com muita velocidade e parece que cada vez vão vir com mais velocidade, né? E o nosso mercado ainda parece que ele não tá nessa pegada, né? Ele tá um pouco mais Correndo lento. atrás ainda da mudança, né? Os prédios eu vejo que já estão, por exemplo, esse exemplo que eu dei de São Paulo dos apartamentos ali, cara, tu entra e sai, não vê ninguém, já chega lá, já reconhece pela facial, entra no prédio, entra no mercado, sai, ninguém te viu, e tem tudo ali dentro e é quase que se isola do mundo mesmo, se tu quiser, não precisa falar com ninguém, né? Que gera outro problema que também, né, a segregação, depressão, as pessoas muitas vezes. Mas é um problema menor para os problemas urbanos que a gente tinha antes, que era as infraestruturas deficitárias, tanto de rodovias quanto de falta de equipamentos públicos para as pessoas. Quantas cidades que sofrem, às vezes, que não tem uma praça, né? Tem a praça central, mas a pessoa mora 3 quilômetros da praça. Para ela ir para essa praça, ela não vai sair de casa para ir para a praça. E aí quer levar um filho para andar de bicicleta. Como é que eu vou levar o meu filho no meio dos carros, né, com a bicicleta 2, 3 quilômetros? Então, esses problemas hoje as pessoas vêm discutindo, porque isso é qualidade de vida. Se entendeu que isso é qualidade de vida. Então, né, quantas pessoas que hoje preferem emprego para ganhar menos para trabalhar em casa? Ter mais tempo para o filho, né, para cuidar da casa, ficar mais tempo em casa. Não quer mais trabalhar 10, 12, 15 horas, muitas vezes. E o mercado tem que responder. O Felipe falou muito bem. Eu acho que o grande fator disso é a concorrência. Eu acho que a concorrência no vertical sempre foi mais forte. Foi. Né? Então, eles tiveram que se adaptar para criar diferenciais. Né? Hoje, no horizontal, a concorrência acho que está até maior do que a vertical, de 3, 4 anos para cá. Então, a gente está começando a ver empreendimentos diferentes porque as empresas precisam responder. Né? Precisam se destacar de alguma forma. E aí vai buscando os diferenciais. Só que daí entra na ponta da conta. Quanto isso custa no empreendimento, quanto isso vai me trazer a mais de valor. Tem que botar na balança o que a pessoa quer, né? E até que eu ia perguntar uma dúvida bem aleatória, assim, né? Mas. Porque, assim, pensando que cada vez mais as pessoas querem a privacidade, a qualidade de vida, e vocês falaram ali que, às vezes, por exemplo, um lote um pouco maior, a pessoa ela quer comprar para investimento e construir ali umas kitnets ou casa geminada, já deu problema, assim, da questão de outros compradores que compraram para, enfim, ter uma vida mais tranquila, reclamarem, por exemplo, porque nesse lote aqui, ao invés de morar uma outra família, tá morando 5, ou outras 5, 6 pessoas, enfim. Teve esse problema já também ou não? Eu não trabalho muito sim nessa área, mas quando é porque existe duas coisas, né? Tu pega um lote, pode fazer a ocupação irregular, que era o caso que o Gui estava falando ali, né? Às vezes uma família vende para mais duas, ou o filho, sei lá, entra no mesmo lote ali e constrói. Ou tu já pode fazer um projeto de casas geminadas, que daí já existe uma lei. Daí é legalizado, no caso. Tu já faz uma obra inteira, aprovado, já. Normalmente elas são todas iguais, aí vai ter normalmente de 3 a 5 casas em cima de um terreno. E aí eles era para ter um uso comum entre eles, normalmente eles já fazem muro ali, divide tudo e não segue a lei, né? Mas eu em Itapema eu moro num apartamento, abrigaçado lá, não sei se vocês moram em apartamento. Não. Aqui eu moro em casa, cara, é tranquilo pra caramba, assim, mas no condomínio, assim, de prédio, sempre tem briga. Mas sempre tem treta. Eu só fico olhando. Eu moro num prédio que tem 140 apartamentos, 2 torres. Nossa. Então, assim, bastante gente para discutir, bastante gente com ideias diferentes. Mas a gente já teve problemas em loteamento, sim, com essa questão do uso. É um problema, porque, assim, a partir do momento que a gente entrega, a gente finaliza a obra, a gente chama a prefeitura para fazer a fiscalização para ver se a obra foi bem feita. A prefeitura recebe essa infraestrutura como uma doação. E eles nos dão um termo de finalização, né? Um termo de conclusão da execução. Então, a partir dali, a pessoa que comprar um lote ela vai ter uma relação com a prefeitura. Agora, então ela vai exigir os parâmetros urbanísticos e essa condição dos vizinhos, né, desse bem-estar entre os vizinhos com a prefeitura. Tem um código de postura na cidade que tu tem que respeitar, volume de som, né, o que tu pode fazer dentro do teu lote, tu não pode fazer uma queimada, tem uma série de regras. E a gente já teve problemas em outras cidades que, exatamente nesse modelo, a pessoa comprou e fez uma kitnet em cima.
fez uma kitnet, fez várias kitnets, deu acho que umas 4, 5 kitnets, assim, e aí aumentou, né, de uma casa que moraria 3, 4 pessoas, ela tem 15 pessoas, e aí os vizinhos ao lado começaram a reclamar, só que nós ficamos restritos, porque assim, esse terreno não é mais nosso. Que a pessoa vai falar, eu comprei, Sim, é meu. eu comprei, é meu, e o plano diretor me permite fazer isso. Então aí que tá, a lei tem que ter as suas restrições, tu quer fazer uma kitnet? Ok. Mas talvez tem que ter 2 terrenos, então, para ficar um pouco mais afastado, dar um pouco mais de privacidade entre os seus pares ali de vizinhos. Aí é uma discussão, mas aí vai ficar caro. Daí a kitnet, que já é uma opção para a pessoa que precisa de um valor mais baixo, não vai conseguir comprar. Então, nem sempre assim, o ideal é o que reflete para o mercado financeiro, né? Aqui na parte financeira. Então, tem que se moldar. Mas a gente já teve esse caso e a prefeitura depois tentou ser mais maleável lá e tentar ajustar. Mas acontece sim. Porque, por exemplo, eu moro em casa, né? Sempre morei. E perto da minha casa... Eu moro em uma rua sem saída, é bem tranquilo, assim. E perto da minha casa tem uma outra rua que também é sem saída. Então, assim, sempre foi as mesmas casas, todo mundo se conhece, só que eu acho que faz o quê? Uns 5 anos, destruíram essa casa e construíram um local, acho que deve ter o quê? Umas 5, 6 kitnets ali. E um local que ninguém ia imaginar que ia sair kitnet ali, porque imagina, uma rua sem saída, os vizinhos ali. Então, assim, do nada... tem várias pessoas diferentes ali, sabe? Sim. Então é uma coisa, por isso que eu perguntei. Congestiona da minha rua, né? Porque eu nunca imaginei que ia sair um local de kitnet ali. Sabe que é uma discussão que eu acho que aqui na nossa região, Criciúma e Sara vão começar a fazer. Porque começou a ter um movimento muito forte, assim, de criação de kitnets, assim. Eu não via isso. Eu tô já há 12 anos no mercado. Acho que de 4, 5 anos para cá começou a ter esse movimento mais forte de criação de kitnets. Talvez é uma resposta também do preço, né, das construções que ficaram muito caras, então é uma adaptação. A gente vê casas se adaptando, uma casa às vezes de 100 metros quadrados se adaptando e virando 3 de 30. Então, é um movimento que vem acontecendo que provavelmente a cidade vai ter um momento que ela vai ter que discutir isso melhor. De como é que vai funcionar essa regularização. Eu sou sempre contra, assim, criar muitas regulamentações, porque sempre se dá margem para que depois isso se ache brechas para não se cumprir. Então, assim, quanto menos regulamentação, é mais fácil para as pessoas entenderem e também depois conseguir que elas cumpram essas regras. Mas em alguns momentos a gente precisa discutir isso, criar alguns parâmetros, pelo menos para dar um norte, porque hoje é uma construção que se adapta como multifamiliar dentro de um lote, ela tem que respeitar 2 pavimentos, os afastamentos de 1,5 e 4 metros na frente e pronto, o resto tá tudo certo. Ela tendo a questão de infraestrutura que atenda, né, água, energia, esgoto, o resto tá tudo certo. Então talvez tenha que se pensar em algum outro elemento também nessas kitnets, né? Mas ainda não se abriu essa discussão. Que antes parecia que era só grandes centros, né, que tinha isso, né? Daí eu pensei, uma rua sem saída, num local tranquilo, né? Do lado da minha casa. Do lado da minha casa. E antes se via muito isso em aí. centros, assim, né? Áreas centrais, às vezes, o comércio já não tá mais querendo tanto aqui, então isso se adapta, vira kitnets e tal. Isso, hoje não, hoje tu vai em Criciúma, todos os bairros têm kitnets. Qualquer bairro mais afastado que seja, mais periférico, ele tem já kitnets também como uma opção de moradia. Então, cara, lá no norte do estado, em Tijucas, tem uns 3 loteamentos lá do outro, assim, são gigantes, cara. Até o próprio lote já foi feito para fazer geminada. Tu anda nas ruas e assim, todas as casas são geminadas, uma do lado da outra. Aí eles vendem muito mais caro, porque a construtora faz 5 casas em cima de um lote, 3. Depende se é esquina ou não, né? Aí eles já vendem muito mais caro, porque ao invés de fazer uma casa, tu vai fazer 3, vai fazer 5, né? O lote é mais caro, então, tu disse? O lote já é mais caro, porque a construtora compra e já faz 3 casas ou 5. E aí ela vai vender e vai ter um lucro bom. E é engraçado porque pra pessoa que quer morar só ela, fica caro. Fica mais porque caro. A construtora pode fazer 5. E aí tu anda lá no loteamento, é só casa geminada, uma do lado da outra. A casa geminada ela foi uma resposta arquitetônica para regiões frias, né? Então as casas se aproximavam, colavam para que o vento não entrasse muito, desviasse e passasse direto. Na Revolução Industrial, ali no século XVIII, XIX, ela foi uma opção de moradia rápida de ser feita. Porque muita gente começou a morar nas cidades grandes, né? Londres, Manchester, e isso começou a explodir, assim. Aí, como Londres e Manchester eram cidades referentes para o mundo, isso explodiu para o resto do mundo também. E aí começou a surgir esses problemas de ter muitas casas morando, os grandes incêndios de Londres surgiram nas casas, essas casas geminadas. Teve incêndio que destruiu quase a cidade toda. E aí começou a surgir algumas regras, assim, porque começou a surgir improvisações, era tanta gente vindo morar em Londres que morava 2 pessoas no mesmo cômodo. Então,
tu morava das 8 da manhã às 8 da noite e a outra pessoa das 8 da noite às 8 da Nossa, manhã. odeio Porque tu tudo. trabalhava, depois tu vinha dormir, né? E cômodo sem janela, era assim. Por quê? Porque daí Nossa. a prefeitura, para tentar trazer um pouco mais de qualidade, ela cobrava IPTU, né? Eu não sei se é exatamente o IPTU que eles cobram lá, mas a taxa municipal por janela na construção. Não, E aí o que as pessoas faziam? Tiravam janela para não pagar tanto imposto. Não, E aí, e isso se refletiu. A gente veio para cá também no Brasil, depois as zonas industriais criavam vilas de moradias. Aqui a gente tem muitos bairros que as minas fizeram, né? Cidade Mineira, muitos bairros eles investiam ali para que os operários ficassem ali. Mas nos grandes centros começou a surgir muita geminada, porque daí era mais rápido fazer, mais barato, tal, menos espaço. Menos espaço. Que cidade grande é mais difícil tu conseguir espaços maiores. Né? E essas respostas foram acontecendo. E aí essas geminadas começou a surgir condomínios também hoje de geminadas. Hoje é um mercado também que surge, kitnets, etc. Mas é um debate que com certeza o mercado em algum momento vai ter que fazer. A gente já tá quase no finalzinho, né? O João já fez sinal ali pra mim. Mas, Guilherme, só voltando ali pra gente finalizar e também da tua parte profissional, assim, né? Que hoje tu coordena uma equipe, né? E coordenador, né, de projetos. E, no caso, qual foi o teu grande desafio? O que tu ainda quer fazer nessa área, assim, que tu trabalha? Eu sou apaixonado pela parte urbanística, né? Sim, sempre gostei muito da parte de projetar cidades e de ter a possibilidade de tu criar destinos para as pessoas, né? Muito mais do que só tu morar no local, tu ter um abrigo de chuva e frio. É tu habitar aquele espaço, tuas características, é tu trazer a tua qualidade, tu criar as tuas histórias. Eu vejo sempre a habitação como uma resposta social que a gente tem com a sociedade. A gente precisa trazer para essas pessoas esses espaços onde elas vão se desenvolver, vão desenvolver suas famílias, vão desenvolver as suas características, e eu vejo isso como uma resposta. E esse é o meu desafio profissional diário, né? Lá na JS, meu grande desafio é a burocracia que a gente tem nos setores públicos. A gente trabalha com 19 municípios, cada um tem a sua regra, cada um tem a sua forma de agir. Então, esse é o desafio diário nosso, né? Semana passada, a gente teve uma discussão com um órgão que nós tínhamos uma aprovação feita em setembro de 2022 e em novembro de 2022 mudou a regra. Só que aí eles pediram que a gente se adaptasse mesmo a gente tendo a licença de setembro de 2022. Então a gente, mas qual é a certeza jurídica que a gente tem, né? Então esses são os desafios nossos diários que eu tenho lá na empresa. E como profissional, assim, trazer mais qualidade sempre para os nossos empreendimentos, né? Trazer essa questão das pessoas terem esse bem-estar e se sentir bem morando naquele espaço. Então, a empresa com certeza quer deixar esse legado na cidade, de boas moradias, a empresa quer se capitalizar, quer ter rendimentos também, mas com certeza a gente quer entregar quanto mais qualidade e quanto mais agilidade, a gente com certeza vai se desafiar todos os dias. Show de bola, Guilherme, quero te agradecer pela participação aqui, muito obrigada. Foi uma conversa bem legal, né? Esse assunto fluiu bastante, né? Obrigada pela participação. Agradeço o convite, Manu, Felipe, fico à disposição de vocês, né? E vamos bora lotear, né? Vamos fazer cada vez mais empreendimentos para a cidade. Legal. Guilherme Spíndola Manente, a gente conversou então, ele que é coordenador de projetos, arquiteto e urbanista da JS Empreendimentos. E Felipe, mais uma vez agradeço, né, pela oportunidade de participar aqui e muito obrigada, né? Mais um Pode Lotear para conta. Mais um para conta. Obrigado, Manu, obrigado a todo mundo que acompanhou até o momento e obrigado especialmente para o Gui, dedicando um pouco do tempo dele aqui, que a gente sabe que é bem precioso. Agradecer de verdade para ele. Estamos juntos aí, a CTZ é nossa parceira e com certeza teremos muitas oportunidades aí de trabalho e de aprendizado que a gente vem fazendo também juntos aí. Conversa bastante, né? Troca bastante. Legal, obrigada, a gente, até uma próxima, e a gente agradece também você que ficou até agora assistindo ou ouvindo esse podcast, lembrando que tem as outras edições, então lá no YouTube, no Spotify também, os cortes estão nas redes sociais, né, Felipe? Da CTZ, na tua rede social. Sim. Também, então o pessoal pode acompanhar os outros conteúdos por lá também. Muito obrigada e até a próxima. Até mais.